Olá, pessoal. Vamos finalmente entrar na parte prática. Então, hoje nós temos aí um exercício que ele é corporal mental, né? Ele acontece tanto no corpo quanto na mente. Ele utiliza princípios da TCC, a terapia cognitivo-comportamental, são princípios fundamentados na ciência. Eles vão utilizar visualizações junto com movimentos corporais. Então, vocês vão ser o ego auxiliar da pessoa que está buscando com suas demandas. Vocês vão ajudar as pessoas a encontrar suas próprias respostas e vocês vão ajudar, com a experiência pessoal de vocês, ajudar essa pessoa a tornar a sua própria visão e suas respostas mais claras. Então, a gente tem aí as mentalizações que nós vamos usar, visualizações e mentalizações que ajudam a criar conexões neurais, né? Elas ajudam o cérebro a responder melhor. Ele ajuda também essas visualizações junto com o sistema, com a proposta do modelo que vocês têm que seguir. Ele ajuda a formar um esquema mental que favorece essas respostas. O esquema mental é quando você consegue ter uma visão das coisas. O esquema mental pode ser disfuncional se a pessoa ela está vendo coisas que estão erradas. Às vezes ela pode estar vendo, vocês vão ver isso na teoria mais à frente, ela pode estar vendo alguma coisa com um olhar pessimista, por exemplo, ou com um olhar ruim de alguma forma, seja otimista demais, seja pessimista demais, não é um olhar realista. E aí vocês vão ajudar a trazer um esquema mental mais favorável, mais coerente. E quando a gente tiver essas situações de mentalização, o nosso cérebro ele ajuda, ele vai estar tendo a oportunidade de lembrar da forma correta de agir nas situações. Então é o que vocês vão estar treinando o cérebro para reagir melhor às situações. Vão estar treinando o cérebro da pessoa, no caso do cliente de vocês, a reagir melhor. Então o cérebro aprende a expressar e o corpo aprende a expressar fisicamente esse conteúdo mental das visualizações que vocês vão ver. Nesse exercício de hoje já vai ter um primeiro exemplo disso, de como trabalhar isso. E é claro que vocês vão ter que estar lendo o conteúdo também escrito, aí, o material de apoio, para vocês terem uma visão mais clara do que é. As associações neurais, elas também são... Essas associações que surgem com as mentalizações, elas criam associações neurais, os seus neurônios vão responder. Elas criam associações emocionais, as suas emoções, as emoções da pessoa, no caso, vão responder melhor. E fisiológica, então as respostas fisiológicas, o corpo da pessoa responde melhor aos fatos, às ameaças. Vocês vão ver, por exemplo, hoje como que faz uma defesa que é física, mas que também é mental e emocional. Então, esse exercício também aumenta a nossa sensibilidade e a nossa percepção aos problemas que nos afetam. A nossa percepção para a gente perceber adequadamente o que está acontecendo e a gente, a partir do momento que a gente percebe, a gente também trabalhar para reagir de forma melhor. Então, esse exercício também aumenta a nossa intuição, melhora a nossa intuição. A gente consegue identificar melhor oportunidades e ameaças, associar oportunidades reais do movimento às oportunidades de ações diárias, coisas que acontecem no nosso dia a dia, é extremamente importante. Então, as coisas que acontecem no movimento ali são associadas a coisas que acontecem no nosso dia a dia. E isso daí é muito interessante para esse trabalho, para conseguir juntar a mente ao corpo de uma forma com um esquema mental mais eficiente. E é claro que vocês vão ter
vai ser importante vocês fazerem a pessoa, o aluno ou o cliente falar. É importante para vocês entenderem. Naturalmente, a gente, quando estiver trabalhando em grupo, vai ter um pouco mais de complexidade, nem sempre a pessoa vai querer falar, mas quando vocês estiverem individualmente, é muito importante a pessoa falar, para vocês entenderem o que está acontecendo, até para vocês ganharem experiência sobre o que está acontecendo fisicamente com ela em relação ao que está acontecendo na mente dela. E aí, em cima da fala do aluno, que a gente vai nos apoiar mostrando a teoria e o que o sistema do Shanshan moderno pode nos ajudar. Então, nós vamos ter 3 etapas aqui da visualização que nós vamos fazer hoje. Uma é identificar o que está acometendo a pessoa, identificar o que está vindo, o que tem de problema, o que acontece ali, o que está acontecendo na vida da pessoa que está acometendo, que está causando algum mal-estar, algum problema para ela. Segunda etapa, identificar o que fazer, qual é a melhor postura dela diante daquele problema. E, em terceiro lugar, projetar o resultado. A gente projeta o que a gente identificou que a gente tem que fazer, a gente vai projetar na visualização, a gente fazendo de fato aquilo. Vocês vão entender como que isso é extremamente útil e ajuda muito as pessoas que a gente acaba levando esse trabalho para essas pessoas. Vocês vão poder ajudar muita gente. Isso daí é muito importante. Então vamos lá para a aula, gente. Então, pessoal, essa aqui é a parte prática. Num primeiro atendimento, numa primeira ação que nós vamos ter, a gente vai inicialmente falar, primeiramente, como que a gente trabalha, como que a atividade vai ser benéfica para a pessoa, isso para deixar a pessoa mais confortável sobre o que ela está fazendo. Então, vocês vão poder falar sobre os benefícios neurológicos, né? Como a própria prática vai gerar conexões neurais que vão estar fazendo toda essa etapa de transformar o que a gente trabalha aqui, que são as visualizações, em aprendizado neural no cérebro. Tudo isso que vai estar sendo explicado aí na aula teórica, a gente vai agora fazer na aula prática como é que é de fato que a gente faz o exercício. Então esse exercício aqui, primeiramente a gente vai falar com a pessoa, que a gente vai fazer de um lado só. Primeiramente a gente vai explicar que o exercício vai se tornando mais complexo conforme a gente vai fazendo a prática. A gente, hoje, inicialmente, a gente faz bem simples. No outro momento, no outro encontro, a gente vai fazendo um pouco mais complexo e vai tornando mais complexo. E essa complexidade vai ajudar a pessoa a emergir mais nas emoções, nos sentimentos e tudo, bem como também vai ajudar ela a gerar um aprendizado. Então, primeiramente, aqui a gente só vai fazer um movimento circular com a mão, esse movimento aqui de círculo. O contato é essencial, esse contato é o que a gente vai levar para todo o sistema, o Shanshan todo, a terapia marcial, no Shanshan moderno, a gente vai utilizar esse contato, que é algo que não é muito explorado na cultura ocidental, mas a gente explora bastante isso no nosso sistema. Então a gente vai fazer aqui o contato dessa região do pulso, entra em contato o seu, no caso, com o da pessoa, e ela vai fazer esse círculo que eu mostrei para vocês. Aqui, nesse primeiro momento, eu estou fazendo por fora. E eu estou por fora, ela está por dentro. A gente faz o círculo,
e eu estou mobilizando esse movimento e ela simplesmente está acompanhando. Conforme ela vai fazendo esse movimento circular, ela já tem que estar percebendo o movimento para não deixar, não descer a mão, não subir, não perder o contato. Por exemplo, se eu parar aqui, ela não perde, ela não continua, ela está utilizando o contato, que é, como eu falei, extremamente importante para a gente perceber o outro e para a gente ter uma condição de ter uma sensibilidade maior. Então, ao mesmo tempo que ele vai gerar um autoconhecimento, isso também vai trabalhar o conhecimento do outro. Tá fazendo esse círculo, a pessoa está fazendo bem, aí você já pode iniciar o trabalho de visualização e mentalização. No caso, na terapia marcial, a gente vai estar fazendo algumas demandas específicas quando a pessoa vem com alguma demanda exata ligada à saúde mental e tudo. Normalmente ligada à saúde mental ou à psicossomática, né, algo que vai para o corpo também. Mas a gente também está fazendo, não só, né, a gente também está trabalhando o desenvolvimento humano, o Shanshen moderno. Então, a gente vai trabalhar aqui de forma mais geral, que pegue um pouco dos dois, e na aula teórica a gente vai explicar mais sobre como é que é a diferenciação entre terapia marcial e Shanshen moderno, como é que um trabalha a parte de saúde mental e o outro trabalha a parte de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento humano. Então aqui vocês vão poder explicar para a pessoa que ela vai fazer uma mentalização, ela vai fazer a visualização mental, a pessoa vai fazer ligando o movimento que ela está fazendo esse movimento aqui. Em primeiro lugar, você vai fazer um movimento como se fosse fazer um movimento de ataque. Ela naturalmente vai fazer um movimento de defesa. Quase todas as pessoas fazem um movimento de defesa de uma forma bem natural e muito boa, porque é um movimento instintivo e natural. Esse movimento de defesa é crucial para ativar o inconsciente e a intuição da pessoa sobre ameaças, sobre coisas que podem estar vindo contra ela. Então, ela está fazendo esse círculo, eu faço esse movimento como se eu estivesse fazendo um movimento de ataque, como se eu fosse fazer um movimento de ataque por fora mesmo, e ela simplesmente faz um movimento de defesa. Esse movimento, depois vocês vão aprender a prestar atenção se esse movimento está sendo exagerado, se está gastando energia demais. Vocês vão conseguir relacionar isso com o próprio esquema mental da pessoa. Se a pessoa está tendo um movimento de reação bom o suficiente, ou se ele está sendo exagerado, se ele está sendo passivo demais, se ele está aqui, por exemplo, se a gente está atacando e ela não faz nada, o movimento ia pegar. É como se ela estivesse deixando os ataques que estão vindo para ela acontecerem. Então, a gente agora a pessoa já está fazendo o movimento de defesa bem, a gente entra na parte da visualização. Aí vocês vão pedir para a pessoa, inicialmente, no momento de anamnese, no caso da terapia marcial, e no momento de autoconhecimento, no Shanshen moderno, a gente fala para a pessoa, você visualiza, né, tenta ter essa visualização, essa mentalização sobre as situações que estão te acometendo, situações que estão atacando você, estão sendo ofensivas a você, que estão te colocando na defensiva, situações que estão da vida geral. A gente não está agora falando de nada. Aqui a parte física, ela é só para fazer a ligação entre a mente e o corpo, que vai fazer a ligação entre o comportamento, entre as intuições e tudo isso.
E aí aí você pede para fechar os olhos. Vocês podem perceber que ela fechando os olhos, ela vai conseguir fazer, porque o movimento não depende dos olhos. Como eu falei, o movimento aqui ele está trabalhando o contato, que está trabalhando o tato, que é um sentido. E aí ela está utilizando o tato. Vocês podem ver que ela está com os olhos fechados. Então aqui, quando vocês fizerem o movimento, você faz o movimento de ataque, ela faz a defesa normalmente. E aí ela começa a fazer a visualização. Aí vocês falam para ela, faz a mentalização. Aí vocês vão dar um tempo para ela fazer a visualização. Nisso vocês já vão começar a perceber como que ela está reagindo, se ela está ficando tensa. Porque quando ela fecha os olhos, ajuda a mente dela a emergir nas emoções. Se ela está passando por dificuldades emocionais, ela fechando os olhos, ela tendo movimentos de ataque na direção dela, isso vai fazer com que com que tudo isso tenha uma ressonância maior dentro dela e ela comece a mente dela a seguir. Conforme vocês vão fazendo isso, depois que vocês terminarem, vocês pararem, vocês vão poder perguntar para a pessoa o que ela viu, se ela conseguiu ver as coisas que estão sendo ameaças para ela, que estão fazendo alguma coisa que está gerando ansiedade, que está gerando um estresse, que está gerando... Pode ser questões de família, pode ser questões de trabalho, pode ser questões de relacionamento amoroso, seja lá qual for relacionamento. Várias questões podem acometer a pessoa. E aí vocês vão ter oportunidade de ouvir da pessoa. É claro que depois nós vamos trabalhar um pouco a diferença entre a parte individual, o trabalho individual e o trabalho em grupo, mas inicialmente o trabalho é esse. Ela vai ter a oportunidade de contar o que ela viu ali. Muitas vezes é uma intuição, é só uma intuição, às vezes é visual, ela consegue ver a coisa, às vezes ela é mais auditiva, às vezes ela sente corporalmente, ela pode estar sentindo né, se teve alguma sensação ali corporal. E claro que vocês vão fazer o mesmo também com o outro lado. Aqui, o outro braço também, vocês vão fazer a mesma coisa. Algumas pessoas vão ter mais dificuldades com um lado do que com o outro, mas vocês vão estar trabalhando os dois lados, a bilateralidade. E são dois lados que um lado do cérebro tende a focar mais numa parte mais emocional, enquanto o outro uma parte mais lógica. Tudo isso vocês vão desenvolver a sensibilidade para perceber o que a pessoa está mostrando. Então, essa é a primeira etapa. Então, a partir dessa primeira etapa, da pessoa reconhecer o que está acontecendo com ela, esse autoconhecimento, vocês vão ver que a parte física ajuda a parte mental a perceber melhor algumas coisas que vocês, numa terapia tradicional da TCC, na psicologia, ou psicanálise, você deitado, por exemplo, no divã lá, você às vezes não vai conseguir, porque você não vai ter essa intuição sobre coisas que estão vindo de fato para cima de você, e já foi comprovado cientificamente que a simulação de um movimento de ataque pelo cérebro, muitas vezes essa simulação não é vista como simulação. O cérebro entende aquilo como um ataque até um determinado momento. Então isso ajuda o seu cérebro a entrar nesse modo de percepção. Então essa primeira etapa a gente faz. A segunda etapa primeiramente, o autoconhecimento. A segunda etapa a gente faz mais uma vez, só que agora a gente pede para a pessoa visualizar o que ela precisa fazer para se defender desses ataques,
dessas coisas que estão acometendo ela, que estão trazendo algum malefício, que estão prejudicando de alguma forma. Que pode ser também uma ação de alguma pessoa, pode ser qualquer coisa. Só que o mais importante é que vocês vão ter a oportunidade de deixar a pessoa gerar esse autoconhecimento. Vocês, com a experiência de vida de vocês, com a experiência pessoal de vocês, por isso que é importante a pessoa ter experiência, vocês vão poder ajudar em algum momento, quando a pessoa não conseguir ter clareza nas respostas sozinha. Mas vocês vão ter oportunidade de deixar a pessoa encontrar a própria solução. Vocês só vão estar ajudando e ajudar a dar clareza no que ela precisar para entender melhor a situação. Aí você vai e faz de novo a mesma coisa, só que agora você pede para a pessoa justamente descobrir, tentar buscar a intuição do que ela precisa fazer. Então, quando ela estiver fazendo aqui, você pede para ela que quando ela estiver fazendo o movimento de defesa, ela se concentre em como ela precisa se defender pessoalmente, a nível emocional, a nível de estratégias, a nível de posicionamento na vida, como que ela vai fazer para se defender. E aí, conforme ela visualizar isso, o que ela precisa fazer para se defender, aí ela vai, quando você parar, ela vai e te conta, deixa um tempo para a pessoa digerir isso, e aí quando ela parar, ela te conta, ela vai falar sobre o que ela precisa fazer, no caso, para estar melhor. Aí a gente vai para a terceira etapa, que é a projeção. A gente pega isso que ela precisa fazer, que aí é a grande chave para gerar a conexão neural que vai ajudar nos próximos eventos a pessoa estar mais preparada e ter um comportamento melhor. Que é essa projeção, que é justamente, aí você fala, agora você vai se ver mentalizando também, mas vai se ver nessa situação, você fazendo o que você precisa para resolver, para estar bem, para resolver. Isso, com o tempo, você fazendo isso 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, isso vai se incorporando no esquema mental da pessoa e a pessoa começa a ter uma mudança no sentimento, uma mudança na cognição e uma mudança no comportamento. Aí você vai e fala com a pessoa, e agora você, quando estiver se defendendo, você visualiza a sua defesa sendo o seu comportamento mais adequado para você se defender daquela situação. Então, lembrando que vocês estão de frente um para o outro, e esse comportamento de defesa, ele é importante para gerar um entendimento de que quando ela estiver na situação prestes a acontecer ou acontecendo a situação que é o que está acontecendo corriqueiramente nela, ela já vai ter a intuição, ela já vai lembrar, está acontecendo, como é que eu me defendo? Ela já vai e já se defende automaticamente. É claro que depois vocês vão ver que tem uma série a complexidade é bem grande, isso daí é só a base dos exercícios iniciais, mas vocês vão ver que tem uma série de coisas que você vai ter que trabalhar com a pessoa a partir passou esse primeiro momento, a partir dali você vai ter que começar a trabalhar, por exemplo, aqui a pessoa está de frente, muitas vezes a pessoa vai ficar virando de lado, vai ter um comportamento de fuga. Vocês vão ter que reparar se a pessoa está gerando tensão, é muito comum gerar tensão nessa musculatura, nos braços. Tem gente que bota a língua para o lado, tem gente que faz várias formas de expressão da tensão. Aí, naturalmente, a pessoa vai ter que começar a desenvolver uma série de atributos ao longo da prática,
que vocês vão ver ao longo do curso. Então, aqui vocês vão ter a percepção, isso daí a gente vai entrar mais para frente, mas eu já estou dando trazendo um pouquinho para agora, para vocês terem a noção de que vocês vão ter que ver se a pessoa está fazendo relaxada, se a pessoa está fazendo tensa demais. Vocês, em algum momento, vão poder estimular isso, estimular uma tensão, se vocês estiverem precisando que ela tenha uma imersão em uma situação de tensão. Vocês vão poder fazer mais tenso, com mais velocidade, com mais intensidade, ou vocês podem... A pessoa está precisando relaxar, senão ela não está dando conta de elaborar mentalmente, vocês vão fazer mais lentamente. E aí vocês vão perceber se ela está tensa, se está gerando tensão, em que momento ela gerou tensão, vocês vão começar a ter intuição sobre isso, se ela gerou tensão no momento que ela ficou mais... que ela pensou em determinada coisa. Vocês vão ver se a pessoa vai gerar tensão, em qual momento. Além da tensão, vocês vão conseguir ver se a pessoa está relaxada, a respiração, aí ver se a pessoa está conseguindo relaxar enquanto faz o movimento. Isso tudo faz parte da questão da tensão. E aí vão ter N outras coisas que vocês vão ter que vocês vão passar para a pessoa e vão desenvolver naturalmente, vai desenvolvendo ao longo do processo. Aí a tensão é se a pessoa está colocando energia, se ela está conseguindo ter energia. E aí é muito importante uma coisa que Aristóteles fala sobre isso, o Miyamoto Musashi fala sobre isso no Japão, e várias pessoas falam sobre isso, né? Que a forma que você faz uma coisa é a mesma forma que você faz todas as coisas. E isso é muito importante, porque se você está fazendo esse movimento de uma forma tensa, quer dizer que seu esquema mental está tenso, você lida com os problemas de forma tensa. Então, quer dizer que você faz outras coisas de forma tensa. E aí, isso vai acumulando ao longo do tempo, você vai ficando uma pessoa que essa tensão vai sendo jogada para os dedos, para a mão, para a perna, ou internamente, vira ansiedade, vira pânico, vira um monte de coisa. Não só a tensão, mas várias outras formas. Se você tem uma autossabotagem ou se você tem uma fuga, esse tipo de coisa vai aparecer nesse exercício que a gente faz, que a gente chama de Qigong, vai aparecer tudo isso. E aí quer dizer que você está tendo um esquema mental que vai fazer esse tipo de coisa acontecer em outras situações também. Em outras situações da sua vida, isso também vai estar aparecendo. Então, esse daí é um resumo dessa parte inicial. Depois a gente vai aumentar aqui a complexidade, vai colocar as outras partes e sempre acompanhado da parte teórica também, para vocês terem um melhor aproveitamento aí. Então, até a próxima aí.